Mojuba, eu sou Ricardo Gustavo, esse é o canal Socialista Socializando Olorum Busifuo. Que Deus os abençoe. Então, esse é o idioma Iorubá, não é uma língua morta, tá? Esse idioma é falado na Nigéria, em vários países da África Ocidental. Então, quando chega no carnaval, no samba, muitas escolas de samba, esse idioma aparece. Então tem muita gente que fala, não entendo o que é, não sei o que está falando. É fácil, você vai aí no Google, os que têm interesse, como eu tenho descendência negra, eu quero saber também como meus ancestrais falavam, não é mesmo? Então os que têm interesse, você pode ir no Google e colocar aí, Olorum, não é Olorum, Olorum Busifuo, que Deus abençoe. Orum é um plano superior. Oni, que vem para formar Olorum, é onipresente, é uma entidade superior, é Deus. Tá bom? Então nós vamos para a vinheta para falar um pouco sobre o preconceito com o samba e o preconceito com o carnaval, que ao longo dos meus 25 anos quase destilando, eu já parei, tem uns 4 anos, eu nunca vi ser tão atacado de dentro para fora, tá bom? Solta a vinheta. Então, a vinheta é mais do que nunca, né? Da bateria do Milhão Salgueiro, que não esteve entre as campeãs. Quero parabenizar a Beija-Flor, fez um ótimo desfile. De uma maneira geral, as escolas de samba que vieram falando, né? Falando de... o pessoal diz que é macumba, mas não existe religião chamada macumba, não existe, né? Macumba era um instrumento. Normalmente é o adarum, o atabaque, o rum, mas ganhou o nome de macumba, então não tem religião chamada macumba. E para tristeza de muita gente, a Beija-Flor ganhou, tinha um Exu lá na comissão de frente. Outras escolas de samba também que colocaram muito dos índios, né? Como a Grande Rio, a Imperatriz de Leopoldinense, Oxalá, Xangô, infelizmente, né, Unidos de Padre Miguel, que tinha uma letra de um samba lindo, um samba praticamente em Iorubá, Auerê Obacaô, é só você botar aí que você vai ver. Auerê significa uma boa sorte, né? Obá são aquelas mulheres de Xangô, Auerê Obacaô, né? Babá é pai. Então são línguas que a gente fala aqui, mas que as pessoas não se interessam. Eu digo, não entendo, é mesmo. Tem um monte de música em inglês aí que o cara não entende nada. Não entende nada. Adora, não entende nada. Em francês, em italiano. Então, pelo fato do samba ser de origem negra, tá sendo mais evidente. Nem sempre foi assim, tá, gente? Nem sempre foi assim. A primeira escola de samba a colocar o negro no centro lá do desfile foi a minha Salgueiro, tá? Chica da Silva, Festa para o Rei Negro, Cais do Valongo, mas não falava das entidades de Umbanda ou de Candomblé. Isso é mais recente, tá? E me parece, salvo engano meu, 2014 que o Salgueiro veio falando de Exu e a Grande Rio também foi campeã. Então essas entidades começaram a aparecer mais no samba, tá? Não era uma coisa assim frequente. Você tinha muitas, como foi agora o Laíla, Beija-Flor, que falavam dos protetores, do terreiro dele, entendeu? A religião que ele professava, né?
mas de entidades em si é muito recente. E presta bem atenção, durante as escolas de samba, que eu acompanho de todas as escolas, pelo YouTube, o canal Fita Amarela, eu estava vendo o chat, e aí, olha só, normalmente essas pessoas aparecem no perfil botando o símbolo de uma escola de samba, tá? Da Portela, Águia, Mangueira, bota o símbolo de uma escola de samba e começam a atacar. Falar, esse samba é macumba, não aguento mais o samba macumba. Eu vi isso, eu detectei isso, como eu disse lá no ano passado, porque a pessoa falando, o Salgueiro de novo falando de macumba. Aí eu falei, não. Ano passado o Salgueiro foi o Rutucara, os Yanomamis, não veio falando de macumba. Mas, é mesmo. De vez em quando é bom variar. Não, ano retrasado também não. Ano retrasado foi Joãozinho 30. 2 vezes, não, 2 vezes não, 3 vezes. Porque o outro veio falando de resistência, a resistência de pessoas negras dentro de uma sociedade dominada pelos brancos. Tá? O último que o Salgueiro tinha falado foi de Xangô, se não me engano, em 2019, porque em 2020 também era Benjamin o palhaço negro, né, que fazia apresentações lá para o Marechal Floriano, o Marechal de Aço, né? Então, desde 2019. Então, eu comecei a ver isso em vários chats. Então, você fica ligado, você que gosta de samba, de escolas de samba, como eu, que eu amo pra caramba, preste atenção nessas pessoas. Eles começaram a atacar direto, falando de sambas macumba, porque eles começaram a ver que essas entidades estavam sendo cantadas dentro do samba. Então começaram a atacar direto. Eu vi isso daí acontecer na Viradouro, na Unidos da Tijuca, na Imperatriz. Eles botam um perfil lá como se fosse torcedor de uma escola de samba, não é o rosto deles, não é a cara deles, né? E como se fosse um sambista, né? Mas não é, são infiltrados atacando a cultura. Eles atacando a cultura, e isso se espalhou. Você pode entrar em chats antigos, não sei se estão ativos ainda, que você vai ver, mais uma falando de macumba, sabe? Mais uma assim, atacando, né? Direto. E eu não sabia que fosse ganhar essa dimensão toda. Então, nessa vibe daí, o Paulo Barros entrou nesse meio, começaram a falar do Paulo Barros, que o Paulo Barros, que é o carnavalesco da Unidos de Vila Isabel, que ele não gosta que fala de afro, né? Na verdade, afro são a maioria, mas são entidades dos cultos africanos, das religiões de matriz africana, que no caso aqui nosso você tem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, são vários, tá? Que era proibido antigamente, até a capoeira, gente, quando eu nasci, o meu pai falava de capoeira, era proibido, tá? Então, se você tiver um filho aí que queira aprender a capoeira, vai lá aprender capoeira, que eu lutei judô, a capoeira era proibido, tá? Muitas coisas que eram de negro, assim como o bloco Ileaê apareceu lá na Bahia, só com negros, porque os negros não podiam entrar em bloco, isso mesmo. Tá? Não podia. Então botaram o Ileaê, que era um bloco só de negros, e aí foram rotulados de racistas. Não era para manter a tradição, né? Então, voltando aqui do Paulo Barros, ele também foi responder, e eu não vi nada ali, disseram que cancelaram ele, né? Eu não vi nada do Paulo Barros que seja algum tipo de preconceito. Até porque ele reeditou o samba da Vila Isabel, que era Guibalá, né? Resgatar, salvar, a criança esperança de Oxalá. Ele resgatou esse samba lá, foi uma reedição,
né? Ele particularmente não fez, ele gosta de Odin, né? Já fez Odin na Alemanha, lá na Unidos da Tijuca, se eu não me engano foi em 2014. Eu conheço essas histórias todas, tá? Aliás, quando eu tinha 9 anos de idade, quando a Beija-Flor foi campeã lá com o Neguinho, eu tava lá que o meu avô, que era um português, e a minha avó era uma negra de pele branca, vamos dizer assim, né? Que me levava a todos os desfiles. Quando eu via a bateria, minha mãe era professora de música, sacava pra caramba de folclore brasileiro, tinha uma bateria pequena, tinha um preconceito enorme com o pessoal de bateria. Bateria é coisa de bandido, né? Ficava lá, os bandidos pretos, tudo ficava lá. Minha mãe me pegava pelo braço e eu vamos, e eu via lá, achava aquilo fantástico, o ritmo. Que ritmo é esse, gente? Que ritmo é esse? Eu vou botar umas fotos minhas aí, até hoje eu tenho o meu tarol, podia ter pego, tem um estandartezinho de ouro aqui, ó, de bateria, né? Ganhei 3 estandartes de ouro de bateria. É uma coisa assim, e hoje em dia os mestres de bateria realmente são mestres, os caras têm que ter, os caras são músicos mesmo, o negócio está muito profissional, tá? Por exemplo, a gente fala de paradinha, mas no meio do samba a gente chama de bossa. Quem inventou isso foi a Mocidade. Aliás, a Mocidade Independente de Padre Miguel, pouco tempo atrás, fez um samba também falando de Oxóssi, Oxóssi o Caçador, que é o padroeiro, né, da escola de samba dela. O Salgueiro é o Xangô. Tem algumas escolas de samba que têm essas entidades. Os ritmos são diferentes. A Mocidade, por exemplo, a caixa é invertida. No Salgueiro não tem o agogô. Na Mangueira é um surdo de marcação e um surdo mó. Então aquele cara que fala que é tudo igual, não tem ouvido. Não tem ouvido. Né? Porque você vê uma puxada de chocalho que a Mocidade colocou e se espalhou. Essas frigideiras que a Beija-Flor usa, elas foram proibidas pela polícia do Rio de Janeiro em 1960. Tá? Porque tinha uns negocinhos lá, usavam em briga, foi proibido. Mas veio lá da Imperatriz Leopoldinense e retomou na Beija-Flor, mas era antigo essas frigideirinhas, caiu muito bem lá na Beija-Flor, né? Então isso daí é um pessoal que se filtrou no meio do samba, tirando uma lá de sambista, só para atacar as religiões de matrizes africanas. Porque, como eu falei, esses anos de identidade vem de 2014 para cá. Tá? O Salgueiro de Exu, a Mocidade falou de Oxóssi, né? E outros também da mitologia da africana. Né? Como eu disse aqui, se você fala de Odin, Thor, série Vikings, né? Tem um monte. Aguento mais lá, vá lá no Aludu, isso daí todo mundo gosta. Que os caras eram brancos, louros. Depois eu descobri aí, vendo um documentário, que os vikings, os primeiros lá, os originais, não eram cabelo louro, né? Descobriram lá por causa do enterro lá, porque eles eram mais cabelo preto, né? Depois é que isso foi, mas é outro assunto, né? Eu gosto desse... eu gosto de ver isso aí sobre a origem, porque a origem das religiões ela é afro-oriental. As religiões aqui ocidentais, elas se adaptaram ao capitalismo para ficarem bem, entendeu? Tanto que você tem uma indústria religiosa e justamente são dessas pessoas que atacam muito as religiões afro, né? Mas aqui, finalizando aqui o do Paulo Barros, eu não vi nada, o Paulo Barros não tem, tanto que ele segue, me parece que ele segue religião de matriz africana. É uma opção dele, somente uma opção dele. Tá? Eu vi aí que estão cancelados, o Paulo Barros, é uma questão de querer ou não querer, né? Ele mesmo falou lá que tinham enredos que eram falando de cidades, de países. Ele gosta muito de falar sobre festas, né? Inclusive já usou o enredo que eu vou entrar aqui na pauta do preconceito com o carnaval, né?
Então eu não vejo, por favor, parem de ficar fazendo isso com o Paulo Barros. Deixa o cara lá, o cara é um bom carnavalesco, né? Merece todo o respeito. E por favor, vejam aí o Iorubá. Tem no YouTube aqui, tem um cursinho de Iorubá que você, né, várias palavras, Aruanda. Aruanda é um plano espiritual, né, em cima, camadas do espiritual, ficam como se fossem cidades do plano espiritual, que ficaria na ionosfera, né, que eu vi essa tradução daí. Tem muitas palavras, linda bunda, né, a Mangueira veio falando dos povos bantus, né, dos povos bantus, e as palavras de Ló, muito legal que a Mangueira fez, parabéns também para a Mangueira. Giló, fubá, bunda. Já pensou a gente tá usando glúteo ou rabo? Bunda é mais bonito, não é mesmo? Ah, bunda, aí, bunda não é bonito? Vamos falar de bunda, né? Isso daí todo mundo é bunda, né? O gringo quando vem pra cá fica doido, aí bunda, bunda é bunda, né? O idioma iorubá é muito lindo, gente. Babá é pai, Iá é mãe, tem Iabá, são as mães rainha, Alafim de Oió, Oió é do Império, é um império de Oió que fica na Nigéria. O Alafim é a nobreza, né, é o senhor do castelo, porque assim como o Salgueiro botou lá festa para um rei, eles tinham reis e rainhas, tá? Depois é que inferiorizaram isso tudo, né? Então isso daí era do preconceito com o samba. Vocês identifiquem esse grupo de pessoas que está espalhando aí o ódio, né, contra a macumba. Vocês vão reparar aí o perfil dessas pessoas, começam a falar, isso daí é macumba, então fiquem ligados, tira essa pessoa, bloqueia. Não são sambistas, foram os responsáveis por espalhar toda essa divulgação, samba afro, que inclusive o Paulo Barros caiu, né? Várias pessoas falando, tá cheio de macumba esse ano, tá cheio de macumba, sempre teve, tá? Mas nunca foi assim, falado assim, entidades, como eu falei, isso é mais recente, de um tempo para cá, porque na época lá do governo militar, minha mãe dizia que você tinha que falar sobre heróis nacionais, tá? Aí falava lá de Caxias, Maria Deodoro, né? Vocês falavam mais, então isso é muito recente, tá bom? Agora vamos falar aqui, ó, sobre o preconceito com o carnaval, né? Que todo mundo fala, festa da carne. Festa da carne para mim é na churrascaria, meu irmão, e tá uma festa muito cara. A festa da carne é na churrascaria, você vai lá, tem carne para tudo quanto é lado. Você vai pagar caro, mas essa é a festa da carne. Tem um samba da Ilha do Governador que vem falando festa profana, né? Joga água que é de cheiro, confete, serpentina, né? Já existiam essas festas antes de Jesus. Antes dessas religiões aqui, já existiam, tá? Até porque os negros já estavam aqui no Brasil, resistindo para manter a religião dele, que era proibido também, há muito tempo. Então veio um pessoal para cá, uma parte da minha família veio para cá, porque... Olha só, os brancos que estão aqui no Brasil, vamos sair daqui da Alemanha para pegar um navio e atravessar o Atlântico 100 anos atrás, que é muito bom. Fala sério, a grande maioria foi perseguição religiosa, fugidos de guerra, muitos fugidos de guerra, o que pode vir a acontecer novamente. Vai ter um monte de gringo aí que esses caras adoram fazer guerra, a Europa tá doidinha para entrar numa guerra. Eles não vivem sem guerra, como eu falei em outros vídeos. Você vai lá para a escola para ficar lá, guerra de 100 anos, guerra de tantos anos, Napoleão com um, com o outro e tal. Aí eles vêm para cá por causa de perseguição religiosa, principalmente os protestantes, tá?
Lá na Irlanda, é assim, os católicos dominavam lá, quem fosse protestante ia embora. Na Inglaterra também. Foi para os Estados Unidos. Aí chega no local e começa a fazer o que estava fazendo com eles lá. Não é mesmo? Que falta de respeito. Os negros aqui já estavam fazendo tudo para professar a fé deles muito antes de vir para cá. Tá certo? A minha religião é de origem oriental, é japonesa, eu sou messiânico. Mas a base da minha família tem os batistas lá, tem católicos e tem muita gente de Umbanda. E eu respeito todas elas. Porque nunca faltaram respeito comigo. Porque se faltar respeito comigo, eu também bato, né? Exu é uma boa. De repente a gente gosta de Exu também. Não é mesmo? Por que esse pessoal tem esse preconceito? Né? É porque não acontece nada. Porque praticamente não acontece nada. Leva lá, bota um processo, mas outro ano aparece um boçal falando a mesma coisa. De 10 anos para cá, depois que esses caras começaram a aparecer no nosso país, entrar pra política, botar bancada, o ódio veio aumentando. Só você comparar. Tá? O grande motivo do ódio, incrivelmente, é religioso. Tá? Muita gente não gosta de falar isso, acho que, mas é isso mesmo. Tá? Então essa festa do carnaval já existia antes de Jesus. Esse samba da ilha que eu estava falando, né, tem a festa a Saturnália que tinha em Roma, né, os imperadores. O Júlio César não era o imperador romano, tá, pessoal? Júlio César ele foi nomeado um ditador romano. Ele não era imperador romano, tá bom? Então já na época, antes dele lá, desde a República Romana, você já tinha essas festas. Muitos diziam que eram carros navales, que inventavam uns carros lá, botavam uma mulher lá com frutas, tipo uma mulher melão, tá? Sempre tinha essas festas. Então, em Roma, antes dele, a festa normalmente era uma semana. Era uma semana. Depois de Júlio César, quando ele morreu, que assumiu Augusto César, Júlio César, o mês de julho, Augusto César, o mês de agosto. Quando Augusto César assumiu, Augusto César falou, não, que vamos parar, porque parava tudo, gente, tá? Não podia, se você fosse senhor de escravos, quando o escravo ali era escravo, não era por causa da cor da pele. Normalmente eram escravizados por causa de conquistas. Não era por causa da cor da pele, tá? Esse negócio de cor da pele daí, foram os europeus mesmo que inventaram depois. Porque não tinha isso. Tá? Então isso daí é uma diferença, que tem muita gente aí, muito boçal, que tem a mania de ficar falando isso, né? Que tratava as pessoas, nossos ancestrais negros, como mercadoria, que é o que eles fazem até hoje. Eles tratam o ser humano como uma mercadoria. Tá? O branco já é uma mercadoria, o negro é uma mercadoria de qualidade inferior. É assim que eles colocam, até hoje. Tá certo? Então naquela época que você tinha os brancos lá, nessa época de uma semana, você não podia tratá-lo como escravizado. Ele era solto, podia você agarrar as pessoas na rua, contanto que fosse permitido. Tá? Isso daí antes de Jesus. Você podia lá beijar, fazer o que fosse, contanto que a outra pessoa concordasse. Você podia transar em qualquer lugar, meu camarada. Tá certo? Aí Augusto César diminuiu essa festa, porque, como eu falei, parava tudo, Fórum Romano, daí tudo parava. Aí o Augusto César passou para 3 dias. Não, 3 dias já tá bom. Para aí com essa maluquice aí, todo mundo aí pelado. Né? Isso antes de Jesus. E aí passou para 3 dias. Na época de Jesus era Tibério que era o imperador romano. Era Tibério, não era nem Augusto nem Júlio. Tibério manteve, né? Aí quando entrou Calígula, né? Jesus faleceu quando Tibério era o imperador romano. Entrou Calígula nada, bota para 10 dias isso aí. Botou a festa, né? A festa da Saturnália lá. Mas ele não tinha nada a ver com o aspecto aqui, é a festa de Deus Baco, tá?
Então, quando os nossos escravizados, os nossos negros escravizados estavam aqui, você também tinha uma liberdade maior durante essa época. Então, eles faziam a festa do samba. Mas eu, por exemplo, sempre fui a favor. O César Maia, quando foi prefeito do Rio, chegaram a cogitar isso, de fazer o desfile das escolas de samba na passarela Professor Darcy Ribeiro, é o nome da passarela, Marquês de Sapucaí era o nome antigo lá, mas o nome da nossa passarela é Passarela Professor Darcy Ribeiro, tá certo? Que antigamente, até lá o Brizola construiu em 83, 84, por Oscar Niemeyer, aquilo dali era arquibancada montada, tá? Era horrível aquilo, as pessoas se feriam, os banheiros eram aqueles banheiros igual usados na rua, sabe? Muito nojento, era muito perigoso, volta e meia tinha gente que caía dali, das arquibancadas, tinha gente que realmente se machucava. Então o Brizola resolveu fazer a passarela com um projeto de Oscar Niemeyer, que hoje foi se atualizando, né? Já tá bem, virou uma coisa enorme, aquilo dali realmente. Então, estavam querendo mudar a data do carnaval, fazendo uma data diferente. Eu achava ótimo. Isso aconteceu depois da Covid em 2022. O carnaval foi em abril, dia de Tiradentes. Tá? O carnaval, o desfile foi... O carnaval existiu, foi depois da data do carnaval. Então foi um carnaval depois do carnaval, né? Isso que o pessoal fala. Então, foi o desfile das escolas de samba, acho que 21, 22 de abril de 2022. Vocês podem ver aí. E mesmo assim, como o pessoal dizia que era carnaval, rolou um preconceito. Rolou, né? O pessoal falando que isso daí... Então, já era contra o samba, porque o carnaval já tinha passado. Já tinha passado, você vê que ficou exacerbado, que aparece mesmo, né? Esse pessoal nojento, né? Aí eu sou a favor de mudar a data, porque o sambista mesmo, pessoal, não curte o carnaval, não curte, não dá. Quando você está desfilando lá, ainda mais o pessoal que tem uma responsabilidade maior, eles vão para o hotel, muito chico isolado, é tipo um Big Brother. Às vezes você não tem contato com ninguém, é muito ensaio, caramba, cansativo demais. Aquilo é um mundo, e agora já tem a cidade do samba, porque quando não tinha, meu Deus do céu, pegava roupa, que a gente chama, ó, fantasia a gente chama de roupa, tá? R-O-P-A. A gente pegava e o sapato às vezes pegava num lugar, chapéu pegava em outro, a parte pegava, depois foi ficando mais profissional, a cidade do samba, as roupas começaram a fazer lá, o pessoal não chama assim de fantasia, muito fala, mas é roupa, tá? O pessoal das antigas, né? Como eu falei aqui, paradinha é bossa, né? Então tem essas coisas, ó, vou falar para vocês aqui uma coisa, ó. Mestre Sala e porta-bandeira. Quando a bandeira chegar para você, você não vai botar a sua boca na bandeira. Você não bota a boca na bandeira. Você vai pegar uma mão aqui, tá? E a outra, você vai fazer assim, ó. Tá bom? A bandeira, você não vai beijar a bandeira. Você faz assim, né? Como se fosse aqui o sinal de amém, né? Você bota aqui assim, você não vai. Então você vê que tem gente aí que adoro. Tinha até agora já, porque antigamente tinha assim, agora eu sou preta. Né? Tinha umas atrizes aí, agora estou me sentindo preto. Tinha um monte. Né? Agora já deram uma tranquilada, porque tinha muito. Então você vê até na pessoa pegar uma bandeira, quando a porta-bandeira vai fazer você lá, aí já passa a boca, ela lambe, não faça isso, pelo amor de Deus. E aí compartilha até o vídeo, viu? Falando sobre isso. Mas você vê aí o preconceito que tem com o carnaval. Tiraram a festa dos negros. O nosso ritmo samba aqui
é diferente do lado africano, os instrumentos são diferentes, mas é aquela batida, todo o ritual que tem ainda é, todo o ritual tá? Muitas escolas de samba, você tem a ala das baianas, né? Como eu falei, muitas baterias, elas tocam por alguma entidade, assim como clubes de futebol, né? O Corinthians não tem lá o São Jorge, né? O Flamengo aqui tem também o São Judas, não é? Então, é a mesma coisa. Muitas escolas de samba têm. Por exemplo, quem batizou o Salgueiro foi a Mangueira, né? A Ilha do Governador foi a Portela. Então essas escolas de samba mais antigas, co-irmãs, que a gente se respeita, na grande maioria a gente se respeita, né? Essas escolas mais antigas que deram origem, batizaram outras escolas, tá? Então eu tinha que fazer esse vídeo para explicar para vocês o tamanho do preconceito que é esse daqui do Vitor Belfort e da Joana Prado, é mais um no meio de um milhão, da Cláudia Leite, que vai mudar lá. Aí ela mudou lá, né? Aí ela foi numa apresentação do Carlinhos Brown, aí foi vaiada. Aí o Carlinhos Brown falou para ter respeito. Que ela não teve respeito? Isso é falta de respeito. Entendeu? Como eu falei, esse pessoal que tá aqui, o pessoal que era da minha família aqui, veio para cá por causa de perseguição religiosa e por causa de guerra. Você acha que os caras se arrancaram, vou pro Brasil que é para ir pra praia de Ipanema? Porcaria nenhuma, tem um bando de mal agradecido pela terra que chegou. Tem uns aqui que até estão querendo, tem vergonha de ser brasileiro. Veste a camisa lá, mas não sabe. É igual esse pessoal daqui que diz que é do samba. Não é nada não. Você vai lá dar uma dura, manda o cara cantar um hino, canta aí. Qual foi o enredo da escola de samba do ano passado, do ano retrasado? Não sabe nada. Só estão ali mesmo para espalhar ódio, para espalhar preconceito, entendeu? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Vê o idioma Yorubá aí, é um idioma muito lindo, muito bonito, tá? E vale a pena você conhecer. Mesmo não tem nada a ver com... É um idioma que é usado até hoje, tá? Os meus ancestrais falavam. O que eu descobri, meus ancestrais eram escravizados de ganho, foi até onde eu cheguei. Porque na parte da minha família italiana lá tem até um brasão, ainda bem que eu não peguei na época. Ainda bem que eu não peguei, né? Porque eu fui expulso. Tá certo? Sai daqui que senão vai morrer. Tá bom? Grande maioria desses brancos que estão aqui foi por causa disso. Tá certo? Então, vamos respeitar a nossa ancestralidade. Mesmo que você não tenha raízes pretas, né, de povo preto, respeita quem já estava aqui antes, né? Quem era o dono da terra, quem já estava aqui, os nossos índios também. Tá bom, pessoal? Então, ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Compartilhe o vídeo para dar essa força. Muito obrigado.